Olá, estamos de volta aos estúdios do Jornal O Maringá. Aqui eu tenho comigo hoje 3 convidados especiais que vão estrear um espetáculo aqui em Maringá, no dia 9 de maio, sexta-feira, espetáculo chamado Mela. Esse espetáculo de dança vai ser apresentado no dia 9, sexta-feira, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, no Teatro Viver Magó. O teatro que fica ali na Praça Todos os Santos, na Zona 2. Além do dia 9, o espetáculo também vai ser apresentado 9, 10, 11, 30 e 31 de maio, sempre com entrada livre, classificação indicativa livre, inclusive, entrada gratuita. Os ingressos vão ser distribuídos 30 minutos antes de começar o espetáculo. É um projeto produzido com verba de incentivo à cultura, a Lei Municipal de Maringá número 11.200/2020, que é o conhecido como Prêmio Aniceto Matti. Algumas das sessões, os dias 30 e 31, terão autoinscrição. E além do espetáculo, também tem oficinas, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre elas. Então, eu recebo com muito orgulho, muita honra, Stephanie Máscara, diretamente de São Paulo, né, Stephanie? Diretamente de São Paulo, cheguei agora, praticamente. No dia dessa gravação. Exatamente, prazer. Diretora da peça, né, Stephanie? Isso, diretora e coreógrafa. Isso. Mas a gente da dança gosta aí de fazer uma relação de coletivo, então eu sempre tenho um pouquinho de cada um nesse lugar de direção, assim. Do meu lado, Ana Clara Poltronieri. Seja bem-vinda, Ana Clara. Muito obrigada pelo convite. Você também estava em São Paulo, Ana Clara? Estava em São Paulo, cheguei hoje. Vim correndo. Mas de Maringá. Isso, sou de Maringá, claro. E Mariana Poltronieri à minha frente. Sim, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Vocês apresentando o espetáculo Mela, da companhia Duo-Due, né? Isso, Duo-Due. Legal. Cia Duo-Due. Cia Duo-Due, muito bem. Esse é um espetáculo que ele trabalha com uma ressignificação, com a ideia de reescrever a história, digamos assim, algumas histórias que nós conhecemos. Como é que vocês chegaram na ideia desse espetáculo? Como é que foi a construção dessa ideia? Bom, a gente no final de 2023, nós nos reunimos, eu e a Ana Clara, nós somos primas, deu pra perceber. Poltronieri, né? É um nome forte na cidade. Não é Silva, né? Não é Silva. E a gente queria fazer um trabalho juntas, porque até então a gente não tinha feito nenhum projeto, já adultas e profissionais da dança. Vocês são bem conhecidas aqui em Maringá, região, também no estado, como coreógrafas, intérpretes de dança, né? Sim. E aí a gente resolveu entender, a gente quer dançar juntas e o que a gente quer falar, E acho que surge desse primeiro momento mesmo, dessa percepção do que a gente queria falar, de recontação sobre as nossas próprias histórias. E eu acho que vem de uma sucessão de temas, particularmente falando da nossa família, da nossa trajetória, de questões femininas. E a gente começou a entender que vinha muito latente essa relação de inconsciente coletivo, de histórias que estavam no inconsciente coletivo, de mulheres, mas que eram contadas por homens. E a gente começou a perceber que tinha algumas coisas em comum. E aí foi todo um processo de desenvolvimento que até agora, até então, pré-estreia, a gente continua entendendo, como funciona. Então, para introduzir um pouco, a gente começou assim. Eu acho que a gente pegou um pouco também dessas histórias que estão no inconsciente coletivo, a ideia do conto de fadas, Então a gente se inspirou em alguns contos, porque esses contos de fadas são histórias que são feitas para as crianças, E com um desfecho, às vezes, trágico, Não sempre feliz, mas se tem um desfecho feliz, é sempre um desfecho colocado, aquele previsto, E por que não a gente contestar esses finais, Sendo que essas histórias são sempre contadas pelo viés masculino, Por que a gente não contesta esses finais e a gente mesma reescreve a nossa trajetória para chegar num fim desejado por nós, Então a gente se inspirou nesses lugares dos contos de fadas, para criar essa narrativa, para começar a coreografar e entender qual é o estilo de movimentação e como a gente vai se inspirar por elas para tomar as rédeas e contar as nossas. Histórias como Chapeuzinho Vermelho, Sim. Charles Perrault, Branca de Neve dos Irmãos Grimm, Medeia, uma tragédia grega muito conhecida do Eurípides, e Eva, de Moisés. Sim. Então são histórias bem conhecidas que todo mundo já ouviu falar ou já leu, alguma versão que existe. Histórias que sempre trouxeram a figura feminina de um jeito que
incomoda, eu acho, né? Eu acho que é isso, né? Você colocou os autores, né? São sempre homens. E, por exemplo, Eva, né? Ela tá num contexto que aí o porquê do nome também, né? A gente escolheu o nome da nossa peça, do nosso espetáculo como Mela, que em italiano significa maçã. E é um símbolo, né, que simboliza tanto uma questão de sedução, mas ao mesmo tempo de envenenamento, mas ao mesmo tempo de fruto proibido. Um fruto proibido, e a gente começou a perceber isso, assim. E Eva foi uma mulher que, né, teve a sua caveira feita, né, a partir da história que foi contada através de um homem, que a partir dela a gente tem um pecado capital aí social por conta de uma mulher, né, e não só ela, entre outras, né, como Medeia e a própria Branca de Neve, que morde a maçã, né, que é envenenada, na verdade. E, enfim, a gente realoca essa visão, esse olhar, como que essas histórias são contadas a partir do olhar feminino, né? Então, como que a nossa sociedade está contando essas histórias e aonde estão organizadas essas histórias a partir do olhar feminino e não somente patriarcal, que é o que sustenta muitas vezes essas narrativas. E quando a gente muda a nossa narrativa e a gente dá voz, literalmente, né? Lembrando que nós somos mulheres brancas, a gente está falando de um lugar, né, específico, mas a gente tem muitas vozes e precisam ser ouvidas, contadas, narradas, ditas, gritadas. Exato. E aí a escolha dessa maravilhosa deusa. Como é que Stephanie entrou no projeto? E eu aproveito para perguntar também a questão da linguagem. Como transformar isso para a linguagem? Em movimento, né? Em movimento. É legal. Bom, primeiro, assim, um prazer estar aqui. Acho muito legal. Estou muito contente de estar em Maringá. Eu acho que isso é bem especial. Bom, eu conheço o Mari, depois conheci Ana no palco, e aí que delícia trabalhar junto. Então essa relação vem muito desses nossos artistas independentes aí, e sempre juntos nessa conexão. Cara, montar esse espetáculo pra mim foi um desafio, mas não, assim, eu acho que elas são intérpretes criadoras, eu gosto de falar essa nomenclatura porque a gente tá sempre criando e interpretando juntas, né? Colocar esse movimento não tá muito imposto, eu acho que é uma coisa que a gente, de certa forma, interpreta ali em movimento, mas não tá necessariamente dito, né? Então a gente pegou essas figuras, eu mapeei essas figuras em forma de movimento e criei simbologias. Eu tenho uma identidade assim de corpo que gosta muito de trabalhar com símbolo e com musicalidade, e dentro da dança a gente de certa forma constrói aí esse roteiro dito. Então a gente fala sobre essas narrativas, mas a gente tem várias formas de falar a mesma coisa. Então um exemplo, se eu aponto para você, não necessariamente só estou dizendo que eu estou falando contigo, na verdade eu posso estar te chamando, eu posso estar apontando e dizendo, olha, obrigada por estar aqui. Então acho que tudo tem um símbolo, tudo tem uma forma de se dizer, e a gente fala isso no corpo, desenhando isso no corpo. É muito legal ficar ouvindo tudo isso e agora entendendo como é que tá, né? Porque a gente acabou de sair de um geral do espetáculo e como isso cria massa, assim. Eu acho que, tá muito legal tudo que a gente fez, e eu tô extremamente grata de estar aqui pra gente compor isso juntos, assim. E vocês acabaram de sair de um ensaio, né? Exato. Como é que foi o acerto ali? Tá tudo... Não, é só o começo. Não, acho que agora é o momento de afinar e colocar em prática tudo que a gente viveu nesse processo, né? Então, eu tive ali dois processos longos com elas, assim, a gente teve um intensivo gigante de uma semana de entender, de pontuar. Isso presencialmente? Presencialmente. A gente Estamos desde janeiro, né? Trabalhando nesse espetáculo. Então tem uma evolução, tem um processo, tem uma calmaria também, teve as energias, meu Deus, o que eu tô fazendo? E esse pulso que não sai. Nossa, literalmente. Então eu acho que agora é o momento de afinar, né? Colocar a obra em prática e aí depois que abrir a plateia é hora de curtir, não tenho que agora arrumar, sabe? Então tô muito feliz, muito contente com o resultado. E eu acho que é um resultado, por ser um processo de pesquisa que a gente lida com a improvisação, que eu acho que é legal pontuar isso em questão de movimento de dança. Todo espetáculo são 6 apresentações, é isso? 6 apresentações. Eu acho que cada apresentação vai lidar de alguma forma. Eu acho que cada uma vai dizer uma coisa. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem, assim, o poder de pesquisar durante toda a temporada. E eu acho que isso vai amadurecer cada vez mais o espetáculo. Então, eu acho que a gente tem esse lugar aí de criatividade densa a longo prazo, assim, pro espetáculo.
O espetáculo ele não está finalizado, né? Acho que ele está sempre em construção. Então, a cada momento, a cada ensaio, a cada instante, a cada apresentação, é um momento que a gente recicla dentro da gente aquilo que a gente está propondo em corpo, né? A gente está... Então, eu sou a Mariana, que em janeiro era uma pessoa. Eu, Mariana, em 2023, quando eu e a Ana, a gente resolveu sentar para escrever o projeto, nós éramos outras pessoas, assim como a Esté. E a escolha da Esté foi muito desse lugar para a gente... tinha tido uma experiência com a Esté e foi muito maravilhoso, assim, eu conhecer o trabalho dela no corpo, ela como professora, ela como... né, essa mulher pulsante e ter essa direção ao mesmo tempo com generosidade é muito potente, assim, a gente se sentir confiante, corajosa, descobrir vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo porque não é um lugar de hierarquia, de direção, de tipo, eu mando, vocês obedecem, muito pelo contrário, é um estado uma troca constante, muito pulsante mesmo, assim. Então acho que o espetáculo ele tá com... ele é um convite, sabe? Ele é um convite. Eu acho que é um convite também para o público ir de cabeça aberta, assim, sabe? Eu acho que tem um lugar de que a gente não está dizendo exatamente algo, só uma coisa. A gente está dizendo muita coisa. E eu acho que é a hora do público sentar ali e ver com leveza essas duas mulheres, essa família, essa junção, essa ligação entre elas duas, porque eu acho que isso é muito importante. Existe a narrativa do espetáculo, mas existe aí uma família, assim, são primas, então acho que essa conexão eu peguei com muita força. Então eu acho que o público vai ver ali inúmeras formas, inúmeros movimentos, inúmeras emoções, e tá tudo bem se vier com muita coisa, sabe? Eu acho que muito grata por toda essa pesquisa que a gente colocou e vai ser pra sempre. Tem uma expectativa grande em relação ao segmento do público, né? Dessa questão do público entrar nesse cenário de mudança de pensar sobre esses mitos, né? Porque essas obras que a gente citou aqui, elas acabaram virando arquétipos, né? Sim, de um jeito ou de outro. Símbolos, exato. Sim. Mesmo que a gente não concorde, né? Elas acabaram ficando, né? Sim. E aí vocês vão mexer com isso, de certa maneira, né? Sim. Sim, eu acho que é nesse aspecto que vem a figura dos arquétipos e a figura, os gestos, né? As poses, as imagens que a gente vem trabalhando em cena também, né? E como a gente constrói e desconstrói. Como a gente tem uma imagem que depois é distorcida. Como a gente faz isso em movimento, né? A gente não usa fala no trabalho, né? A gente usa só o movimento para contar isso. Eu acho que... Exato, é só o corpo. E eu acho que isso é o mais interessante, porque em algum momento da vida, de uma forma e guardou de outra maneira. E aí a vida vem, te constrói outras narrativas, te mostra outras frentes e cada um vai ter uma interpretação. Eu acho que isso é o mais sublime de trabalhar com dança, é o mais interessante, né? Chega diferente em cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma abordagem, uma história, uma sensibilidade ou não, né? Para receber um trabalho inteiramente de dança, né? Acho que vai ser bem especial. Tô bem animada. Vai ser bem especial. E eu acho que uma coisa que é legal pontuar é que é isso, é um dueto, né? São duas pessoas ali se conectando, não é um grupo, não é um solo. Então, isso é muito legal porque, ainda mais por elas serem primas, tem coisas que elas são muito parecidas, assim. Tem coisas que elas são completamente diferentes. Então, eu acho que isso está muito dito, assim, nesse sentido. E que conta, de fato, as histórias, assim. Eu acho que isso é bem potente. Assim, tem várias camadas lindas aí. Legal. E é perceber, né, como que a gente dá voz... E é uma voz que está no corpo, né? Então não necessariamente você tem que falar para dizer e contar a sua história, mas é como você atua nesse mundo, né? Como você se posiciona, como você se relaciona com o outro, com a outra. Então acho que o espetáculo, eu acho que a gente está descobrindo o que é essa entidade, na verdade, porque tem muita coisa para... Né? Elaborar. Para elaborar. Há uma proposta, mas que ela abre um campo energético de muitas possibilidades, assim, né? Então acho que até dia 31 tem muita coisa para acontecer e esperamos que ele possa rodar aí também pelo Brasil. O dia 9 é o start, digamos, isso. Né? 9 de maio. É a nossa estreia. É o nascimento. E só uma questão ainda sobre isso que vocês trazem na peça, né? Está inserido também numa tradição recente, não sei se é tão recente assim, né? De fazer essa desconstrução, né, desses mitos. Tem muitas obras, né, que vieram agora, né? Então tem um mercado que está aceitando esse tipo de leitura, né?
de abrir espaço para desconstruir algumas certezas que a gente tinha antes, né? E a gente não quer mais ter essas certezas. Sim. Né? Então vocês vêm nessa onda, digamos, né? Eu acho que a gente tá num momento atual, assim, do universo que todo mundo tem uma opinião, sabe? Todo mundo tem ali um pontinho ali de crítica, seja ela construtiva ou positiva. Então eu acho que quando se criam fábulas, que são histórias ali, eu acho que a gente está num mundo hoje que a gente pode reconstruir e moldar, sabe? Não é só aquilo, existe muita coisa acontecendo no mundo, vamos colocar atualidade em cima de tudo isso, sabe? Então eu acho que existem essas histórias que são, enfim, de certa forma marcantes ou não marcantes, potentes, ou não, mas assim, existe um mundo de hoje que está precisando ser falado e colocado em prática, coisas que talvez não são ditas. Então acho que a gente usa da dança, do movimento, da arte para sempre poder criticar, colocar o ar questionar. Eu acho que questionar, exatamente. A gente está sempre questionando o passado, o presente para escolher um futuro possível. Exato. Né? Eu acho que também essas histórias elas são antigas, mas tão atuais. Né? Se a gente pega a historicidade das mulheres, né? Enfim, acho que a gente pega esse ponto de vista que é o nosso, né? E como a gente quer fazer diferente, né? A gente tá num momento que tem muitas frentes sendo... a gente tá ganhando visibilidade para tantas lutas, né? E para essa acho que não é diferente, né? A gente tá precisando falar sobre as mulheridades, que são muitas, né? Então... E a arte vem para isso, Exato. né? Pra gente conseguir colocar isso pra fora. Tem muita coisa aí pra ser dita, tem muita coisa pra ser mostrada, muita gente linda. Então eu acho que vem aí um grito, né? Vem um grito, mas também vem uma força que eu acho que é da alegria, assim, sabe? Porque tem muita tragédia. E óbvio, a gente não tá romantizando nada, né? Muito a gente até falou isso, né, quando começou. Não vamos criar um espetáculo denso. É porque a gente tá militando, mas é num lugar também que não é sobre... Ele é num sutil, tão que eu acho que é poderoso, assim, sabe? O grito ele é importante, mas o tempo inteiro ele não é escutado, né? Assim, é uma imagem, né? Mas quando você tem um corpo que às vezes ele tá numa... Eu acho que tem alguns momentos, né, do espetáculo que a gente tem movimentos muito simples, mas que eles falam tanto que eles têm a potência de chegar em você de um jeito que pode transformar que você nem imagina, né? E eu acho que isso tem a ver com como a gente conta, né? Como a gente se posiciona, como a gente está recriando essa história, né? A partir de histórias que a gente está acostumado, então a gente está reconstruindo uma sociedade, assim esperamos, mas numa tentativa, né? Então o espetáculo ele tem nuances, ele tem texturas, ele tem altos e baixos, né? Mas também tem esse lugar de como que a gente também reconhece a nossa vitória, assim, sabe? A nossa vitória interna, não no sentido só de que existe uma única forma de vencer, que também não é sobre isso, mas dessa caminhada, né? O que é ser mulher hoje, 2025, a partir dessas histórias, a partir desses contextos, e como a gente está recriando isso para as futuras gerações também, né? A gente tem algumas amigas que têm filhos, e a nossa classificação é livre justamente por isso, né? A gente não tem nenhum movimento que poderia bloquear, né, as crianças assistirem o espetáculo. Então, pra gente é um prazer ter as crianças ali também assistindo. Sim, né? a geração que tá vindo, É né? a geração. Muito bem. Além do espetáculo, nós também temos oficinas, né? Tem oficina contemporâneo urbano com você. Comigo. Será dia 10 de maio, às 10 da manhã, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa, o CAC, né? Inscrições, ainda tem vagas? Acho que tá rolando, mas tá acabando. Exato, pouca. O pessoal, quando for assistir esse vídeo, talvez não tenhamos mais, infelizmente. Exato. Em todo caso, procurem no nosso site, que lá tem uma matéria sobre isso, lá tem o link. E também tem o Instagram, né? À disposição para fazer, né? Sim. E dia 29 de maio, essa eu acho que a gente consegue ainda vagas. Sim, ainda não abriu. Vai ofertar a oficina entre o gesto e o silêncio. Sim. Então vocês têm também uma preocupação formativa, né, desse tipo de projeto.
Começou com nós três, né? Eu comecei anteriormente no dia 26. É verdade, né? Eu dei minha primeira oficina. A gente começou o projeto com a oficina da Mari, na verdade. Que foi Corpo Memória, então eu escolhi esse tema justamente para começar a trabalhar essas histórias com as mulheres, pessoas, quem quisesse vivenciar, né, esse processo. É num lugar também, eu não colocaria nessa palavra educacional, porque acho que não é sobre isso, mas é um lugar de experimentar e se aproximar de algumas coisas que a gente está trazendo, mas também para pulsar, né, esse público que vai estar assistindo, mas também vai estar tendo a oportunidade de poder estar dançando, né? E aí essa convidada, assim, que é uma preciosidade na cidade de Maringá, exatamente. Eu acho que, muito legal isso, porque a gente consegue, eu tava falando pra Ana quando a gente tava vindo pra cá, ver o meu movimento no viés de outras pessoas, assim. Então isso é muito legal como intérprete coreógrafo. Então aí tem esse momento da aula em que a gente consegue, de certa forma, trocar com o público que vai estar assistindo essa movimentação que foi, de certa forma, planejada, criada ou estruturada, assim. Foi isso. Feliz. Sábado. Não sei, mas é isso. Bacana. O pessoal envolvido no projeto, nós temos, claro, a Stephanie Máscara, né, como direção e coreografia, as intérpretes que estão aqui, Ana Clara e Mariana, iluminação e cenografia do Vanderlei Bachega Júnior, que é aqui de Maringá, Sim. Professor da UEM também, né, Vanderlei, que está sempre envolvido com os projetos na área cultural. Criação de trilha sonora original pelo Adilson de Júlio Filho e Iraquitã Fagundes. Sim, o Iraquitã também é uma figura bem conhecida ali em Maringá, né, um artista. Fotos e tiras de divulgação pelo Daniel Lupo. De São Paulo. Legal. Fotos e tiras do espetáculo pelo Max Miranda. Aqui também de Maringá, da Fenda 44. Opa, joia. Audiodescrição pelo Alan Gaitarosso. Sim. Execução figurino Gadri Atelier. Assessoria de imprensa do Fernando Souza, Maringá Hospital. Um abraço para o Fernando. Querido. E produção da companhia do Due. Isso. Daísa Poltrinieri. Daísa Poltrinieri. Daísa, desculpa. Então é isso. Ficha técnica vida, aqui que é importante a gente sempre comentar quem está envolvido nos projetos, junto com os artistas também. Agradecer muito a presença de vocês, Mariana, Stephanie, Ana Clara. Muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso para esse projeto em curso, que começa, relembrando para o pessoal, dia 9 de maio. Hoje, dia 9 de maio, né? O dia que esse vídeo vai ao ar. E depois, dia 10, 11, 30 e 31. Então, assistam, entrada gratuita, classificação indicativa livre, para todos os públicos, né? Então, a gente sempre convida, importante cultura na cidade de Maringá, o Jornal Maringá sempre apoia, né? E a gente sempre quer que vocês venham aqui para conversar sobre os seus projetos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Valeu. A gente espera vocês no espetáculo. Claro. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigado e marquem na agenda esse espetáculo. Mela.